Hello, estudantes da terceira série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, então a gente vai dando agora prosseguimento com o nosso conteúdo, encerrando essa primeira unidade do nosso material, alright? Material de vocês na página 16. Bom, nós vimos na aula anterior, ok, que nós tínhamos algumas professions that were related to kids, algumas profissões relacionadas às crianças, não foi isso? Bom, quero agora que vocês observem para mim o pequeno texto que nós temos na página 16, na questão de número 2, que trata exatamente sobre uma dessas profissões que a gente viu no nosso quadrinho aí acima, na aula anterior. Bom, então diz o seguinte: se você é interessado em ajudar no desenvolvimento das crianças e você pode criar relações verdadeiras com elas e com os pais, então esse job, esse trabalho pode ser perfeito para você, ok? Bom, então nós estamos falando já de um trabalho, provavelmente que trabalha não é um job onde a gente precisa estar na casa de alguém. Já tem uma primeira dica, certo? Well, in this job you'll need creative ideas to organize interesting activities. Você vai precisar de ideias criativas para organizar atividades interessantes, ok? Então já sabemos que vai precisar de um pouquinho de interação aí, alright? É o seguinte, então, ó, students, nós vamos observar esse texto, ok? E vocês vão completar para mim, tá? Nesses 3 espaços, com o nome da profissão. Teacher é apenas um nome e ele vai se repetir 3 vezes? Exatamente, tá? Então vocês vão tentar descobrir para mim qual dessas palavras que vocês circularam, certo? Lá em cima, que vai entrar corretamente aí, ok? E aí nós temos do lado, some duties. Duties são deveres, ok? Quais os deveres dessa profissão? Bem interessante. Vamos lá ler então, certo? Alguns deveres aí para que vocês consigam achar para mim qual é a profissão que vocês vão completar ali do lado. Feeding, bathing, dressing and changing nappies, ok? Então, alimentar, banhar, vestir e trocar fraldas. Que profissão será que é essa? Teaching basic social skills and hygiene, ok? Vocês têm que, essa pessoa, esse trabalho, vai ter que ensinar maneiras básicas, não é? As habilidades sociais básicas e também de higiene, ok? Providing a safe environment, ok? Tem que prover para as crianças um ambiente seguro. Na sequência, helping children to learn through play, ok? Tem que ensinar as crianças a aprender através das brincadeiras. Brincando, eles vão aprendendo, certo? During the nursery and school runs, ok? Tem que fazer as atividades com as crianças e tudo mais. Depois, planning interesting things to do, planejar coisas interessantes para fazer. Taking children to medical appointments and other activities, levar as crianças aos compromissos médicos e algumas outras atividades. Depois, organizing play opportunities to help children mix with others, organizar oportunidades de brincadeira para que as crianças se misturem com os outros, não é? Troquem, criem um ambiente de interação, certo? Depois, nós temos preparing healthy meals and snacks, preparar lanches e refeições saudáveis, ok? Record keeping for the family, então, já que essa pessoa vai passar bastante tempo com as crianças, né, que ela registre, que ela grave os momentos, tá? Bom, existem vários deveres que essa profissão ela precisa fazer. E aí, o que a questão de número 3 pergunta? Qual dessas atividades seriam muito difíceis para vocês se vocês fossem fazer essa profissão? Por exemplo, né, a minha dificuldade seria preparar comida saudável. Prepare healthy meals and snacks. É meio complicado porque eu particularmente só cozinho guloseimas e coisas muito gordurosas, fritas, para comer com açaí. Isso não é saudável. Crianças, não façam isso. Ok? Mas olha só, então vocês vão observar o texto, certo? Responder aí dentro do texto qual é a profissão. E na questão de número 3, qual dessas regras aí, qual desses deveres, perdão, tá? Da profissão, vocês teriam mais dificuldade em fazer. E aí vocês coloquem ele para mim as 4 informações. Página 17, estudantes, nós vamos começar o nosso Challenge Yourself.
que é a última parte, ok, do nosso material. E aí vocês vão observar que nós temos algumas questões que são referentes a tudo que nós estudamos nesse primeiro momento. Bom, nós trabalhamos com first conditional, zero conditional, ok? Essa foi a nossa primeira parte de conteúdo com as if clauses, não é isso? As sentenças que começam com if. E aí, vou ler para vocês as questões que nós temos, certo? E vocês vão marcar para mim as alternativas corretas. Essa atividade é bem tranquila porque vocês só precisam marcar as informações. No final da nossa aula, uns 5, 10 minutinhos antes, eu vou dar para vocês o gabarito com as possíveis respostas, ok? Bom, então vamos lá. Vamos começar com a number 1, Unicap, a Universidade de Pernambuco, ok? Nós temos aí uma informação que precisa, uma frase que precisa ser completada com 1, 2, 4, ok? Palavrinhas. Bom, if Jane in a foreign country, she about a new culture, but she to go with her old friends. Ok? O que será que está sendo dito aí? Bom, é o seguinte, olha só. Se Jane estudar, ok, em um país estrangeiro, ela aprenderá sobre uma nova cultura. Mas ela não poderá, ela não estará apta, ela não terá possibilidade de sair com os antigos colegas dela. Ok? Então já dei a resposta para vocês. Qual será o item que completa corretamente essa informação? A, B, C, D ou E? Eu digo para vocês que fica entre o A, a B ou C. Ok? Não digam o que eu disse. Depois, para number 2, nós temos 2 palavras aí para completar. Check the option that best completes the following sentences. Helen catch the bus if she. Ela talvez pegue o ônibus se ela se apressar. Então, olha só, temos 2 frases, dois períodos, não é? Em zero conditional, então os 2 verbos podem estar no presente, ok? Eu ficaria entre a letra B e a letra D, ok? Depois, number 3, nós temos a Lucy. Agora nós temos também uma first conditional, tá? Onde nós temos um verbo no presente e um no passado. If Lucy her examination, she very happy. Se a Lucy passar nos exames, ela ficará muito feliz. Eu daria para vocês as possíveis respostas com B ou D, certo? Então, observem aí qual seria a mais completa e marquem a alternativa para mim. Temos o excerpt de uma música do Stevie Wonder, Isn't She Lonely? Isn't She Lovely? Ok, é a musiquinha do Stevie Wonder. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. Ok? Bom, não é amável? Não é maravilhosa? Não é preciosa? Menos que 1 minuto, certo? Bom, essa parte, ok? O que é verdadeiro sobre essa parte da música? It's about a toddler. É sobre um bebê que começou a andar, um bebê pequeno. It's about a newborn baby. É sobre um bebê que acabou de nascer, ok? É sobre o primeiro dia de uma criança na escola. Sobre uma bebê menina que acabou de nascer, ok? Sobre a primeira festa de aniversário de uma criança. Olha só. Depois, vamos observar aqui. The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. All the itsy gypsy spider went up the spout again. Itsy bitsy spider é a dona aranha subiu pela parede, veio a chuva e a derrubou. Tá, beleza? Essa aí é a música. Então, olha só. O que ele quer que vocês saibam daí? Bom, qual a melhor palavra para descrever a Itsy Bitsy Spider? Ok? A aranha Itsy Gypsy. Itsy Bitsy. Difícil de falar isso, não é? E para mim foi difícil, eu tenho problemas com essa coisa aí. Bom,
Unadventurous, ela não é aventureira. Persistent, a itsy bitsy é aventureira, é persistente. Fearful, ela é medrosa. Weak, ela é fraca. Depressed, ela é depressiva. Será? Bom, não sei. Então vocês que vão me dizer as informações aí, alright? E depois a question number 6. Lembrando, na number 5 é uma apenas que é a correta, certo? Vocês devem marcar apenas uma das informações aí. Number 5, nós temos um pequeno castor, não é? Com boias, eu acredito. Which scenario would be similar to the one shown in the cartoon above? Qual cenário poderia ser similar ao cenário mostrado no cartoon aí acima? Então nós temos o desenho, não é? O castorzinho indo, eu acho que ele está aprendendo a nadar, não é? Os pais estão ali olhando e o castorzinho está com as boias. Ok. E aí vocês têm 5 informações. Qual cenário poderia ser similar ao mostrado no cartoon? Ok? Então vocês vão ler para mim as frases, ok? E vão marcar qual dos 5 itens é o correto. Sabemos que tem uma mãe super preocupada ali. Então, eu ficaria entre as respostas B ou E. Uma das duas é a correta, já dando as pistas para vocês. Para number 7, olha só. Some parents tell white lies to their kids in order to make them behave properly. Read and complete the following white lies, and then check the option that correctly completes them. Bom, o que nós temos então? Some parents tell white lies. As white lies, a gente já sabe que são as mentiras brancas, aquelas mentiras inofensivas que tem apenas o cunho de formar o caráter das crianças, não é? Se você não fizer isso, você vai dormir na rua, né? Se você não parar de chorar, eu vou te deixar aqui. Se você se comportar, eu vou te dar um bombom, não sei, alguma coisa assim, tá bom? E então nós temos aqui um quadrinho, certo? E aí vocês vão ler para mim e marcar qual dos itens, ok, completa corretamente todas essas white lies que nós temos. Perdão, que nós temos aí, ok? Para a nossa question number 8, questão de Enem. How fake images change our memory behavior? Bom, as imagens fake, elas mudam o comportamento da nossa memória, tá? E aí, esse texto também vai mostrar o que acontece, não é? Bom, as memórias mais antigas são mais fáceis de serem manipuladas. Então, as imagens fakes, elas acabam criando alguns transtornos memoriais, ok? Bom, com base nisso, a reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. O que a gente consegue fazer? O que nós conseguimos tirar a partir dessas informações? Nesse contexto, disse que a memória das pessoas é influenciada principalmente pela alteração de imagens, exposição ao mundo virtual, acesso a novas informações, fascínio por softwares inovadores ou interferência dos meios de comunicação. Okay? Depois, olha só, nós temos aí, leia cuidadosamente as sentenças de exemplos e classifique as informações dadas em verdadeiro ou falso. Então, nós temos as zero conditional sentences, certo? Temos duas zero conditionals, e aí nós temos, indica futuro possível, pode indicar uma situação que sempre é real e possível, pode ser usada para indicar o possível futuro, pode ser usada para dar uma instrução ou ordem, ok? O que são as zero conditionals? Então, vocês têm aí false, true, false, false, na letra A. Nós temos false, true na letra B. Nós temos true, 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 false na letra C. True, false na letra D. False, false, true, true na letra E. Eu ficaria entre as letras B e C, alright? Para vocês marcarem aí as informações. E aí a gente finaliza o nosso conteúdo da nossa unidade, não é? Que nós estamos trabalhando no volume 10, a primeira unidade aí do nosso volume. E finalizamos a página 18, alright, students? No nosso ambiente virtual, abrirei para que vocês deem as possíveis respostas. Assistam aos vídeos, realizem as atividades. Ok, my friends? Bye bye, see you as soon as possible. Have a nice weekend. Bom fim de semana, queridos.